Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Minha versão diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é experimentando o mistério da vontade de Deus. Experimentando o mistério da vontade de Deus. Se tem um tema que me acompanhou por muito tempo na minha caminhada, é a vontade de Deus. Esse tema gerou várias crises no meu coração, angústia, crises existenciais. Eu lembro de um dos momentos que eu fiquei com muita crise em relação a isso, quando eu estava terminando o seminário, no meu último ano, no meu último semestre, e eu me perguntava: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pretende? O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim? Qual é a tua vontade? Me indica o caminho, me mostra a direção. E foi um momento difícil, foi um momento de angústia, foi um momento de bastante dor. Por tentar compreender isso, por tentar compreender esse mistério. Um segundo momento da minha vida que me trouxe bastante crise em relação a esse tema é no que diz respeito à questão do casamento. Enquanto durante muito tempo eu lutava em oração, lutava no meu coração em angústia para saber se de fato qual era a vontade de Deus em relação à minha vida conjugal. Eu deveria me casar mesmo com a Clésia? Era a vontade de Deus para as nossas vidas? Era a pessoa de Deus? Um era para o outro, a pessoa que Deus havia separado ou não? Nós estávamos fazendo a escolha certa ou não? Isso gerou angústia, gerou crise, gerou momentos difíceis em nossas vidas. Tentando compreender esse mistério da vontade de Deus, pedindo para que Deus revelasse, mostrasse, direcionasse, agisse, nos desse um sinal, nos desse uma luz em relação a isso. Então, esse tema tem me acompanhado durante muito tempo, e por causa dessas angústias, sabe que crise é oportunidade de crescimento, né? Os momentos de crise é que Deus usa para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer crescer. E graças a Deus por esses momentos de crise, porque por meio delas, de alguma maneira, Deus em sua graça me ajudou a compreender melhor isso, e hoje a ter paz em relação a esse assunto, a esse tema tão importante. Quero compartilhar 3 histórias sobre esse tema, preste atenção, e depois nós vamos ligar essas 3 histórias, tem a ver com o nosso tema aqui. A primeira história é a história da Margarete. A Margarete era uma mulher de carreira profissional bem sucedida. A Margarete desejava agradar a Deus em sua vida. A Margarete, ela galgou posições de crescimento na sua carreira. Ela trabalhava no banco First National Bank, e ela chegou a se tornar supervisora do departamento de contabilidade do seu banco. E por causa da ênfase na sua carreira, ela não casou aos 20 e poucos anos, ela já casou perto dos 40 anos. Mas Margarete sempre teve a sensação no seu coração de que Deus queria algo a mais da vida dela, de que ela deveria fazer algo a mais na sua vida, e que de alguma maneira o trabalho dela parece que impedia dela fazer esse algo a mais com a vida dela. Ela sempre sentia que ela deveria se envolver mais na obra de Deus, no ministério, mas o trabalho era um empecilho.
Um dia teve uma conferência missionária na igreja que Margarete frequentava, e o missionário que estava palestrando, ministrando sobre missões, desafiou a igreja para que os irmãos se envolvessem na causa das missões internacionais, das missões mundiais. O palestrante encorajou a igreja perguntando o que te segura para que você se envolva nas missões transculturais. Aquela palavra caiu profunda no coração de Margarete. Margarete ficou com aquilo no coração dela. E ela se perguntava, será que eu vou passar mais 25 anos da minha vida sentado atrás de uma escrivania e realizando as mesmas tarefas de sempre? Ou será que Deus quer uma coisa diferente para mim? Margarete pensava sobre isso. No dia seguinte a essa conferência, que aconteceu na igreja da Margarete, ela estava lendo o jornal e ela viu no jornal que um furacão havia varrido as Ilhas Marshall, que ela conhecia pela TV. Um furacão havia varrido, a situação tinha gerado um caos, e ela viu uma foto no jornal de duas crianças que estavam chorando por causa da morte dos seus pais. Seus pais haviam morrido e elas estavam chorando, e aquilo tocou o coração da Margarete profundamente. Ela se ajoelhou e começou a orar por aquelas crianças, pedindo a mão, a graça de Deus. Enquanto ela estava no trabalho dela, um amigo dela chegou para ela, um companheiro de serviço, e falou: meu projeto de férias, minhas próximas férias, eu e a minha família, a gente vai passar lá nas Ilhas Marshall. A gente quer passar um tempo lá e, enfim, desfrutar lá do ambiente. Aí aquilo ficou na cabeça dela, ficou pensando sobre aquilo. À noite, quando ela chega, o marido chega para ela: amor, puxa, você não sabe o que aconteceu. Um dos caras mais eficientes do escritório, um dos advogados mais eficientes do escritório, pediu as contas. Hoje ele vai sair fora do escritório. O Marshall, lembra do Marshall? Então ele vai sair fora do escritório, não vai mais trabalhar conosco. Aquilo acendeu uma luz no coração de Margarete. Ela pensou: bom, primeiro eu ouvi sobre me envolver mais em missões transculturais. Depois eu estou lendo o jornal e fico sabendo sobre aquela situação nas Ilhas Marshall. Depois eu fico sabendo pelo meu colega de trabalho que ele vai passar férias nas Ilhas Marshall. Agora o meu esposo está falando do colega de trabalho chamado Marshall que pediu as contas. Será que Deus quer dizer alguma coisa? Ela virou para o marido dela: amor, olha o que aconteceu, olha essas coincidências. Será que Deus de alguma maneira está nos chamando para a gente ir para as Ilhas Marshall como missionários? Essa é a primeira história. A segunda história é a história da Dona Lindalva. Dona Lindalva já havia se aposentado depois do falecimento do seu marido. Ela morava sozinha. E ela, ao longo do tempo, havia arrecadado alguns recursos, havia conseguido economizar um dinheiro, e ela queria investir esse dinheiro de alguma maneira. E ela estava pesquisando, querendo saber, e um menino lá da igreja dela que trabalhava no banco e tudo mais, foi até a casa dela para tentar ajudá-la com esse negócio. Ele mostrou para ela sobre possibilidade de investimentos, de riscos baixos, rentabilidade alta. Falou: você pode fazer assim, você vai ter retorno assim e tudo mais. E ele falou vários termos técnicos, e ela não entendia nada, e ela ficou pensando naquilo. E depois ela soube de uma escola, a antiga faculdade dela estava investindo num projeto para crianças, para alcançar crianças, para a educação de crianças. Ela ficou pensando: será que eu devo investir em algumas ações? Devo investir nesse projeto da escola de crianças? Ela ficou pensando sobre isso, e ao mesmo tempo várias ONGs procurando ela para que ela abençoasse, ela investisse nos projetos dela. E a Dona Lindalva sentou na sua cadeira favorita, com a sua Bíblia aberta, orou, falou: Deus, me dê uma resposta, me ajuda, me dê uma direção em relação ao que o Senhor quer para a minha vida. E ela abriu a Bíblia dela. Quando ela abriu, ela colocou o dedo num texto que apareceu para ela, o texto que diz: Jesus, porém, disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Dona Lindalva entendeu para ela que aquilo era a confirmação de Deus para ela, de que ela deveria investir no projeto de educação infantil. Essa é a segunda história. A terceira história é de um adolescente chamado Douglas.
Douglas era um adolescente ativo no grupo de jovens da igreja. Era envolvido, estava ansioso por obedecer à vontade de Deus, por fazer a vontade de Deus, por agradar a Deus. Ele queria levar a Deus a sério. E ele sabia que Deus leva essa questão da sua vontade a sério. Então ele queria realmente fazer a vontade de Deus. E Douglas estava se perguntando sobre a vontade de Deus para a sua vida social, em relação a seus amigos, quem deveriam ser os seus amigos, que pessoa ele deveria namorar, quem sabe um dia casar. E Douglas estava se perguntando sobre isso em relação à vontade de Deus. Douglas teve uma ideia incrível, falou: já sei, vou fazer uma lista e vou colocar o nome de todas as meninas que eu acho bonitas na igreja. Aí eu vou colocar o nome delas nessa lista, aí eu vou fazer o seguinte: vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Se aparecer só um pontinho, é porque não é de Deus, não é a vontade de Deus essa menina. Se aparecer 2 pontinhos, lá quando você manda a mensagem, fica os 2 pontinhos, é porque, quem sabe, pode ser uma possibilidade. Mas se aparecer, ficar azul de visualizou, e a pessoa responder, é essa menina que eu vou convidar para ir tomar um açaí comigo, porque possivelmente ela é a pessoa de Deus para a minha vida. O plano do Douglas era excelente, ele começou a mandar as mensagens, esperando que uma menina visualizasse e respondesse. Essa é a terceira história. O que essas 3 histórias têm de comum? Essas 3 histórias têm de comum de pessoas tentando desvendar a vontade de Deus. Pessoas tentando entender o mistério da vontade de Deus. E sobre a vontade de Deus, é uma área que nós temos várias perguntas e poucas respostas. Nós nos sondamos, nos indagamos em relação a qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Cristãos, crentes se perguntam: será que é de Deus eu me casar com essa pessoa ou não? Qual carreira eu devo seguir na minha vida? Qual é a vontade de Deus? Como eu devo ministrar na igreja? O que eu devo fazer? Há várias perguntas que nós fazemos para tentar saber qual é a vontade de Deus. E isso às vezes gera angústia, gera crise em nossos corações. A vontade de Deus é um assunto que tem gerado muita confusão entre o povo evangélico. E a sabedoria popular só ajuda a piorar essa confusão por causa de frases como... Minha sogra fala uma frase que até hoje eu não sei onde que ela tirou isso. Ela diz assim: aquilo que é do bicho o homem não come. Ela fala assim, eu fiquei tentando pensar o que exatamente significar, mas ela quer dizer que aquilo que é seu não tem como perder, né? Uma outra frase que é muito conhecida é: se for de Deus, não tem jeito, vai acontecer. Você já ouviu isso? Sim, você já deve ter falado em algum momento. Se for de Deus, não tem jeito, vai acontecer. Ou às vezes frases até opostas a essas. Por exemplo, às vezes pessoas falam: Deus não vai fazer por você aquilo que cabe a você. Já ouviu essa frase? Sim. Ou então, Deus nos deu capacidade de fazermos nossas próprias escolhas. Ou ainda, a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Ou então, uma mais clássica que todo mundo conhece: Deus ajuda quem cedo... Está vendo como vocês sabem? Vocês sabem de tudo. Então, mas a pergunta é, a maioria dessas frases a gente nem sabe quem é o autor, mas a gente ouve por aí, já ouvi até crente dizendo: ó, pastor, que nem aquele versículo lá, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu, oi, não entendi, que versículo? De tanto que isso vai entrando na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente bota na Bíblia. Mas a minha pergunta é, essas frases que nós dizemos, elas parecem até mesmo contraditórias. Como harmonizar ao mesmo tempo aquilo que é do homem, o bicho não come, e Deus vai fazer, não vai fazer por você aquilo que cabe a você fazer? Parecem coisas completamente opostas. Então a pergunta para nós nessa noite é: a vontade de Deus vai se realizar na minha vida de qualquer jeito, ou eu preciso descobrir a vontade de Deus e buscá-la? A vontade de Deus vai se realizar na minha vida de qualquer jeito, ou eu preciso descobrir essa vontade e buscá-la? Alguém aqui já se fez a pergunta sobre qual é a vontade de Deus em minha vida em relação a algum aspecto da sua vida? Alguém já se fez alguma vez? Amém. A resposta então é: depende.
Ajudou muito, né, pastor? Depende. Depende de qual vontade nós estamos falando. Porque nem sempre quando a Bíblia se fala da vontade, Deus está se referindo à mesma coisa. E aqui eu queria que você apertasse o cinto, segurasse, não piscasse, para você não perder o fio da meada, tá bom? Existem dois aspectos da vontade de Deus que são revelados na Bíblia, e por isso nós temos várias confusão em relação a esse assunto. Primeiro, preste bastante atenção. A Bíblia fala da vontade soberana de Deus, ou também chama de vontade decretiva, isso é, a vontade de Deus que estabelece os decretos de Deus. Deus estabelece antes da fundação do mundo aquilo que deve acontecer na história, são decretos, é a sua soberania que estabeleceu esses decretos. Por exemplo, Deus estabeleceu que criaria o mundo e Ele criou o mundo. Deus estabeleceu que ele formaria o homem e Ele formou o homem. Deus estabeleceu que Cristo deveria ir para a cruz e morrer. Isso é uma vontade soberana decretiva, não tem como mudar isso, não tem como forjar isso. A vontade decretiva, soberana de Deus é infalível, não tem como resisti-la, ela deve acontecer. Em Mateus capítulo 26, versículo 42, por exemplo, Jesus, diz o texto, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja como eu quero, faça-se a tua vontade. O que Jesus está dizendo: Senhor, eu sei que a sua vontade é soberana, ela é decretiva, e que não tem jeito, é ela que vai se cumprir. Não isso que eu estou pedindo, é a tua vontade em última instância que deve se cumprir. Outro exemplo disso, Atos 4, 27 e 28 diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A vontade soberana de Deus. O texto, o autor de Atos, Lucas, está dizendo que se juntaram Herodes, Pôncio Pilato e toda a gente para prenderem, matarem Jesus e fazerem todo tipo de barbaridade contra o teu filho, mas eles só estavam realizando aquilo que a tua mão já havia predeterminado, a vontade decretiva, soberana de Deus que é infalível. Provérbios 16, 33, por exemplo, diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A vontade soberana, decretiva de Deus. Por isso que Jó diz: os seus planos não podem ser frustrados. É a vontade decretiva, soberana de Deus. E essa vontade decretiva e soberana de Deus, ela muitas vezes é oculta. Ela é secreta, Deus não a revela. Deus apenas a revela quando Ele vai cumprir aquilo que Ele quer, por meio de uma profecia, usando a sua palavra, mas a vontade de Deus decretiva, ela não se dá a nós para que nós a conheçamos todas as vezes. Ela às vezes é oculta, ela às vezes é secreta. Às vezes Deus não a revela. Por exemplo, é a vontade decretiva de Deus que Jesus volte e venha buscar a sua igreja. Isso vai acontecer. Quando? Não sabemos. Deus não revelou, Deus guardou isso para si. A vontade decretiva de Deus, ela é infalível e imparável. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 16, versículo 6, ele queria ir pregar o evangelho na Ásia. Pregar o evangelho, evangelizar é vontade de Deus, gente, amém? Amém? Deus nos chamou para evangelizarmos, para pregarmos. Mas o texto bíblico diz que o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia. O Espírito Santo de Deus impediu o apóstolo Paulo de ir para a Ásia pregar o evangelho lá. Por quê? Deus não revelou, era a vontade soberana dele. Então essa é a vontade, esse é o primeiro aspecto da vontade de Deus. É a vontade soberana, decretiva, que ela é infalível, ela é irresistível e ela às vezes é oculta, Deus não a revela para nós. O segundo aspecto da vontade de Deus é a vontade moral ou a vontade revelada, ou nós também chamamos a vontade
preceptiva, o que é isso? Que são os preceitos de Deus revelados na sua palavra. Esse segundo aspecto de Deus é aquilo que Deus revelou na sua palavra. E essa vontade de Deus, às vezes ela não é obedecida. Muitas vezes ela não é obedecida. Por exemplo, Deus falou para Adão para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão obedeceu? Não. Deus havia falado, era a vontade de Deus que ele não comesse. Deus revelou isso para ele. Não coma desse fruto. Adão quebrou essa vontade de Deus, porque é a vontade revelada, é a vontade, os preceitos, a lei de Deus. Essa pode ser quebrada. Mateus 7, 21, por exemplo, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que vontade é essa? Aquele que cumpre a palavra de Deus, aquele que cumpre aquilo que Deus revelou-nos, que nos deu a conhecer por meio da sua palavra. Essa é a vontade preceptiva, moral ou revelada de Deus. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que vontade é essa? Aquele que obedece a palavra de Deus que Deus nos revelou. Até aqui, tranquilo? Estão comigo? Ok. Qual vontade é essa que Romanos 12 está falando? É o primeiro aspecto da vontade dessa vontade soberana, decretiva, que é infalível e irresistível, ou o segundo aspecto da vontade de Deus, que é essa vontade revelada, que Deus nos concedeu, que pode ser obedecida ou não, de acordo com a inclinação do coração dos homens? Eu creio que nesse texto o apóstolo Paulo está falando desse segundo aspecto da vontade de Deus, a vontade revelada, a vontade que Deus nos concedeu a conhecer por meio da sua palavra. E por que eu creio nisso? Porque se você voltar alguns versículos antes, no capítulo 11, versículo 33 e 34, vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quão inescrutáveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O apóstolo Paulo estava afirmando que os caminhos de Deus são insondáveis. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, não tem como conhecer a mente de Deus, não tem como entrar na mente do Senhor e tentar entender o que Ele pretende, quais são os seus planos, qual é o futuro dEle para mim ou para a nação. Não tem como sondar isso é misterioso, isso pertence apenas ao mundo da mente de Deus, nós não temos acesso a isso. Jó não sabe por que todas aquelas coisas estão acontecendo com ele, porque a mente, os caminhos de Deus são insondáveis, não tem como discernir isso, não tem como nós adivinharmos ou tentarmos compreender isso. A vontade de Deus, essa vontade aqui que ele está se referindo, a mente de Deus é inescrutável. Então no capítulo 12 ele vai falar de experimentarmos a vontade de Deus. Obviamente que ele não está falando dessa primeira vontade, porque essa segunda vontade de Romanos 12, nós devemos experimentá-la. Mas se a mente de Deus é insondável, como nós vamos experimentá-la? Então ele só pode estar falando dessa segunda vontade, desse segundo aspecto que nos foi revelado, que é a vontade moral, a vontade que Deus nos deu a conhecer por meio da sua palavra. Então, toda a questão aqui é, então, como nós podemos experimentar a vontade de Deus, que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, capítulo 12. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente não quer conhecer a vontade que Deus já revelou em sua palavra. Nós queremos conhecer a vontade que Deus não revelou em sua palavra. As minhas crises de angústia sobre a vontade de Deus não eram em relação ao que eu sabia da palavra de Deus, era em relação ao que eu não sabia, que era um mistério para mim, mas que eu queria saber para não dar um passo em falso. Quando Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós,
quando nós estamos pensando na vontade de Deus, nós geralmente queremos descobrir as coisas que estão encobertas e não as que estão descobertas. Mas olha só, quando nós usamos a expressão descobrir a vontade de Deus, se é para descobrir, é porque está coberto. Se está coberto, é porque é para ficar coberto. Mas nós queremos dar uma espiadinha. Senhor, dá só um spoiler assim da minha vida daqui a uns 3, 4 anos. Rapidinho, coisa pequena, Deus, só para eu saber que vai estar tudo ok. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa sensação. Essa é a nossa angústia. Senhor, só para eu saber que se eu fizer aquela escolha, lá na frente não vai ter nenhum problema, vai estar tudo ok. Dá só um trailer, só 30 segundinhos só isso. Essa é a angústia do nosso coração. Mas olha só, o Senhor nos concedeu tudo isso para nós conhecermos, entendermos, nos aprofundarmos. E nós não conhecemos tudo isso ainda, não aplicamos tudo isso ainda. Nós queremos aquilo que está encoberto. Deus diz, mas eu te dei a minha palavra, você já está obedecendo ela plenamente, já está aplicando toda a minha palavra na sua vida? Não, Deus, eu ainda estou caminhando. Mas então por que você está preocupado com aquilo que está encoberto, que só cabe a mim conhecer? E só para lembrar que na Bíblia, adivinhação é pecado. Deus proíbe tentar adivinhar o futuro. Porque isso é um atributo que só pertence a Ele. Mas essa é a nossa angústia de dependência, de finitude, de não saber o que vai acontecer. Isso nos angustia. E nosso chamado na vida cristã é a viver por fé e não por vista, segundo aquilo que Deus já nos revelou. Esse é o grande chamado para nós. Pergunta então é para nós: como eu faço para experimentar a vontade de Deus em minha vida? Essa vontade que é boa, perfeita e agradável, como eu faço para experimentá-la? E nós somos chamados a buscar, a experimentar a vontade de Deus nesse texto. Como eu faço para experimentá-la? Para nós conseguirmos experimentar essa vontade de Deus, nós precisamos de 3 passos. E eu quero compartilhar rapidamente eles com vocês. O primeiro passo é vencer a nossa própria vontade. Um dos adversários para nós conseguirmos compreender a vontade de Deus é a nossa própria vontade. Porque nós queremos fazer aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Nós queremos que Deus realize as nossas vontades e muitas vezes não queremos nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus parece que vai nos tirar aquilo que nós gostamos. Então, o primeiro passo é vencermos a nossa própria vontade. Como nós vencemos a nossa própria vontade? Pela consagração, versículo 1, veja o que diz o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, consagração. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão aqui, por apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, ele está usando uma imagem do Antigo Testamento do templo, quando o animal era levado e colocado sobre o altar e oferecido como sacrifício a Deus. Esse animal tinha que ser um animal sem mácula, sem defeitos, tinha que ser um animal puro, tinha que ser um animal ainda não usado, tinha que ser um animal santo, isso é, separado e oferecido exclusivamente a Deus. Primeiro passo para nós experimentarmos a vontade de Deus é a consagração, a separação, uma vida separada, consagrada a Deus. Deus nos chama a viver uma vida separada, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa? O que isso significa? Que os meus olhos devem ser separados para Deus. Aquilo que eu olho com os meus olhos deve ser puro, santo, separado para Deus, agradável a Deus.
Aquilo que eu ouço com os meus ouvidos deve ser puro, sem mácula diante de Deus. O que é consagrado? Aquilo que eu toco com as minhas mãos deve ser algo agradável a Deus, deve ser algo que não envergonha o nome de Deus. O lugar onde eu piso os meus pés deve serem lugares onde Deus se agrada que os meus pés pisem. Os meus pensamentos, a minha imaginação, as minhas palavras, não são palavras que machucam, não são palavras que ferem, mas são palavras que transmitem graça, transmitem cura, transmitem edificação. Corpo oferecido como sacrifício santo, agradável a Deus. As minhas respostas, as minhas reações são semelhantes a Jesus. Isso é consagração. A minha vida inteira, cada aspecto da minha vida. Como eu trato a minha esposa. Em nossos tempos, durante um tempo atrás, vinha se falando muito de avivamento nas igrejas. O meio evangélico estava falando, não, nós estamos experimentando um grande avivamento, o nível de evangélicos crescendo no país, está explodindo e bombando, mas o nível de inadimplência não diminui, aumenta. Que avivamento é esse? O nível de separações não diminui, aumenta. Que avivamento é esse que não começa da minha casa? Em pureza, em uma vida santa, na maneira como eu lido com os meus amigos, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos. Que avivamento é esse? Filhos que não querem ficar em casa porque o tratamento, o ambiente é áspero, o ambiente é grosso, o ambiente é de dor, é de machucar um ao outro, não há doçura. Oferecer o corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. Consagração, queridos. Consagração. Consagração não tem a ver com gritar, pular e dar cambalhotas. Avivamento não é isso, é uma vida consagrada a Deus, pura. Pura, santa em cada área da minha vida. O segundo aspecto, para nós experimentarmos, o segundo passo, para nós experimentarmos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é vencer a vontade do mundo. Como nós vencemos a vontade do mundo? Pela inconformação. O versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século. Ou em outra versão, e não vos conformeis com este mundo. No Novo Testamento, a palavra mundo, às vezes se refere à humanidade, quando Jesus fala, João 3,16 diz, e Deus amou o mundo. Que mundo é esse que ele está se referindo? A humanidade, os seres humanos. Deus amou o mundo que deu a sua própria vida. Às vezes o Novo Testamento se refere ao mundo no aspecto da criação, de modo geral, as coisas criadas, a natureza. Às vezes o Novo Testamento se refere ao mundo como o sistema pecaminoso contrário a Deus. O sistema que é rebelde, o sistema governado por Satanás. Quando o apóstolo Paulo fala, o príncipe deste século, está falando disso, o príncipe deste mundo. Isso é um mundo, esse sistema governado pelo diabo, esse sistema que é rebelde e contrário a Deus. Inconformação com esse mundo, inconformação com esse sistema. Esse mundo tem tentado nos moldar aos seus padrões, nos moldar à sua forma. De manhã eu estava compartilhando. Veja que coisa, que ponto nós estamos chegando. Coisas que eram valores para nós, tempos atrás. Coisas que eram admiradas e uma pessoa que tinha esses valores era uma pessoa de virtude. Hoje muitos desses valores estão se criando leis contrárias a esses valores. Se você defende esses valores, você vai preso. Hoje é um problema você falar de família no aspecto tradicional, é um espírito patriarcalista. O sistema deste mundo, uma palavra que os alemães usam é o Geist, o espírito da época. O espírito que predomina numa geração, contrário à vontade de Deus. Nosso mundo é um mundo de novidades constantes, descartável. É o espírito da época.
Se já não serve, eu jogo fora. Se já não serve, eu não levo mais para consertar. Eu jogo fora e eu pego outro. E isso se estende aos relacionamentos, é o espírito da época. É o espírito da época. Aqui a igreja é sempre a mesma coisa, todo domingo é igual. Eu cansei dessa rotina, eu quero uma novidade. É o espírito da época. A novidade. A experiência. Não sei se você já percebeu os comerciais. Todo comercial que você vai falar de experiência. Outro dia eu estava vendo uma propaganda de essas hamburguerias, né? Tem agora essa febre de hamburguerias, essa coisa gourmet e tal. E comer hambúrguer já não é só um comer hambúrguer, era a experiência de comer um hambúrguer. Você viver a experiência de comer um hambúrguer gourmet. A experiência. Você vê uma propaganda de carro, não é só um carro qualquer. Você vai ter a experiência de andar nesse carro. É uma experiência. E o espírito da nossa época é essa experiência. Eu quero ter essa experiência. Inconformidade com o mundo. Para experimentarmos a vontade de Deus, não vos conformeis com este século. Ao longo da história da igreja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo sempre foi perseguida por inconformação. Por não se moldar ao sistema do mundo. Ontem eu estava dando aula no seminário, eu estava falando para os alunos, eu falei, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que nós vamos ser perseguidos daqui a algum tempo e cada vez mais por causa dos valores que a gente defende como cristão. Poxa, legal, hein, pastor? Essa era a boa notícia? A gente vai ser perseguido? Que boa notícia é essa? Eu falei, não, calma, não terminei ainda. Nós seremos perseguidos porque cada vez mais no mundo relativista que nós vivemos, e você afirmar uma verdade absoluta, você é intolerante, mas você apoiar o que o outro está dizendo é tolerância, mas você defender uma posição diferente é intolerância, mas você tem que ser tolerante. Olha que coisa estranha, né? Mas enfim, eu falei, por causa das nossas verdades que nós cremos, baseadas na palavra de Deus, nós vamos ser perseguidos. As pessoas cada vez mais, como já tem acontecido, o mundo vai nos pressionar, isso é, se nós nos mantermos firmes na palavra de Deus, nós seremos cada vez mais perseguidos, mas a boa notícia é que a perseguição, em nenhum momento da história da igreja, parou a igreja. A perseguição nunca parou a igreja em nenhum momento. Você lê lá em Atos, a igreja é perseguida e o que acontece? O evangelho se espalha, os crentes se espalham e o reino avança. À medida que eles se espalham, eles vão proclamando o reino de Deus. Tertuliano, o pai da igreja, falou que o sangue dos evangélicos, o sangue dos cristãos é a semente do evangelho. Quanto mais ela é derramada, mais brota. Porque por meio da perseguição, Deus usa isso para purificar a igreja. Deus usa isso para transformar, Deus usa isso para nos manter firmes. Inconformidade, talvez tenha que, no seu trabalho, o sistema está te pressionando. Você tem que fazer umas concessões aqui, ali, você tem que, não declarar totalmente. Mas nós somos chamados a sermos inconformados, irmãos. A nos mantermos firmes pela palavra de Deus. Terceiro passo para nós experimentarmos a vontade de Deus. Transformação. O texto no versículo 2 diz, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformação pela renovação da mente. O que isso significa? O apóstolo Paulo usa um jogo de palavras, dizendo, não se conformem a esse mundo, isso é, não tomem a forma do mundo, não entrem na moldura do mundo. A moldura do mundo é larga, é espaçosa.
vocês não são chamados a tomar a forma do mundo. Vocês são chamados a tomarem a forma de Cristo. A forma da mente, da realidade do reino de Deus. A forma do mundo, ela se coloca para nós de fora para dentro. O mundo, o sistema nos empurra de fora para dentro, tentando nos fazer parecidos com ele. Mas a transformação que o Evangelho gera em nós é de dentro para fora. É do coração para fora. Transformai-vos pela renovação da mente. Como? Por meio da palavra de Deus, transformando, alimentando a nossa mente. Irmãos, o único lugar que nós vamos ter um padrão de vida diferente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único lugar que vai nos mostrar um caminho completamente diferente. É somente na palavra de Deus que os primeiros são os últimos são os primeiros. Os maiores são os menores são... No mundo não é assim, é só a palavra de Deus que tem esse padrão diferente. A única maneira de nós experimentarmos a vontade de Deus é sendo renovados, sendo feito novos todos os dias por meio da leitura, da meditação, do estudo da palavra de Deus, para que os princípios da palavra de Deus vão entrando no nosso coração e limpando, moldando, transformando toda a poluição que a gente recebe de tantos lugares. Para nós tomarmos a forma do mundo, nós não precisamos fazer nada. Basta você sentar na TV, ficar na frente do seu computador, em qualquer lugar, em cada conversa, em cada esquina. Está sendo propagada a mentalidade do mundo. Mas para nós tomarmos a mentalidade do reino de Deus, filhos de Deus, nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. Não tem jeito. Eu pergunto, como está a sua vida com a palavra de Deus? Como está a sua vida com a palavra de Deus? Como está a sua relação diária com a palavra de Deus? Você tem separado tempo para que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus? Para que a sua mente seja limpa com a água da palavra de Deus, purificando toda essa poluição que a gente recebe do mundo? Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos, em primeiro lugar, consagração. Nós precisamos, em segundo lugar, inconformação. Nós precisamos, em terceiro lugar, de transformação pela renovação da nossa mente. Você fala, mas tá, pastor, você ainda não respondeu como que eu descubro, então, como que eu entendo, como que eu compreendo a vontade de Deus para a minha vida. Se eu estou experimentando de consagração em minha vida, se eu estou experimentando de inconformação com o mundo, se eu estou experimentando de transformação, renovação diária da minha mente, eu posso escolher qualquer coisa, que em tudo que eu escolher, Deus estará comigo. Em tudo que eu escolher, cada passo que eu der em minha vida, Deus estará comigo. Por quê? Porque a minha mente está consagrada a Ele. Então eu não vou escolher coisas que sejam ilícitas. Não vou escolher coisas que envergonhem o seu nome. Eu vou tomar decisões que não são decisões iguais ao mundo, porque eu estou inconformado com o mundo. Não vou tomar decisões que tenham a ver apenas com o meu benefício, porque eu estou em consagração, ofereci o meu corpo como oferta diante de Deus. Eu poderei escolher qualquer coisa e Deus estará comigo em minhas escolhas. Por quê? Porque a vontade dEle, secreta, não me foi revelada. Mas a vontade que Ele me deu a conhecer é a sua palavra. Eu estou aplicando isso para fazer escolhas na minha vida. Alguns mitos sobre a vontade de Deus. Deixa eu te dar alguns mitos. Primeiro, um mito que geralmente as pessoas falam. Se as oportunidades estão surgindo, se as portas estão abertas, é porque é a vontade de Deus. Nem sempre. Nem sempre portas abertas é sinônimo de vontade de Deus. Te dou um exemplo. Apesar de mais para frente, Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas quando ele quis fugir da vontade de Deus, tinha lá um barco, um horário, um bilhete disponível para ele ir para Tarsis. Ele entrou no barco e ele foi para Tarsis. Mas era a vontade de Deus para ele fugir? Não. A
porta estava aberta. Portas fechadas sempre significam que não é de Deus. As coisas que não estão dando certo significa sempre que isso não é de Deus? Não. Pode ser que Deus está querendo gerar em mim perseverança, para que eu persevere, lute, continue. Dou um exemplo disso. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, as portas estavam fechadas, Faraó não queria deixar o povo ir. Mas por isso era a vontade de Deus que o povo não saísse do Egito? A vontade de Deus é que eles saíssem, mas as portas estavam fechadas. Mas eles tiveram que insistir. Outro mito, de que quando sinto, tudo que é de Deus traz paz no nosso coração. Nem sempre. Jesus está no Getsemane, está sofrendo agonia. É a vontade de Deus que ele morra, que ele vá para a cruz e morra? Sim. Deus estabeleceu que ele deveria ir para a cruz e morrer. Mas Jesus está dizendo que meu coração está angustiado. Mas não é a vontade de Deus? É, mas estou angustiado. Quando o texto de Colossenses diz que a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração, que a gente usa para dizer isso, se dá uma olhadinha no contexto do texto depois, ele está falando da paz nas relações uns com os outros, dos irmãos. Não está falando de paz no sentido da vontade de Deus, que me dá uma paz interior, então é de Deus. Outro mito. Sempre que for de Deus, sempre que uma coisa é de Deus, sempre que uma coisa é da parte de Deus para nós, Deus sempre dá um sinal para nós. Nem sempre. Às vezes Deus já nos deu sabedoria na sua palavra e Ele espera que nós tomemos uma decisão. Você fala, pastor, mas tem um caso, eu conheço um jovem daqui da igreja, que eu não vou mencionar o nome, porque ele disse que, para ele saber que ele deveria namorar com uma moça aqui da igreja, a moça sempre sentava na frente dele na igreja, né? Sempre sentava no banco na frente. Ele achava ela bonita, ele pensou, vou orar a Deus, se ela sentar hoje na minha frente, domingo, é porque é de Deus para eu namorar com ele. Mas só que todo domingo ela sentava naquele lugar. Aí ele chegou lá no domingo, ele sentou, ela estava na frente dele. É de Deus. Esse jovem é daqui dessa igreja, tá? Eu não vou revelar o nome dele. Percebe? Mas, é claro que isso é um exemplo, ele fala brincando, né? Mas nem sempre o sinal nesse sentido, às vezes acontece, mas não é um padrão de Deus para as nossas vidas. Não é um padrão. Então, alguns mitos. Agora, alguns conselhos em relação a decisões, tomar vontade de Deus. O primeiro conselho, ore. Ore. Em oração, Deus transforma a nossa perspectiva. Você vê, Jesus vai orar quando está no Getsemane, ele fala, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas logo em seguida, ele diz, todavia não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. O coração dele é ajustado com o coração de Deus. Em oração, Deus faz isso conosco. Outro conselho, peça conselhos a pessoas mais maduras na fé que você. Mas aqui, atenção. Quando a gente vai pedir conselho para alguém, dependendo, às vezes, o que acontece conosco. A gente pede conselho porque sabe mais ou menos o que aquela pessoa vai falar para mim. Aquela pessoa pensa mais ou menos igual eu, então eu vou pedir conselho para ela. Eu já escolhi minha resposta. Já escolhi o que eu quero ouvir. Então eu vou falar com fulano ali. Acho que fulano é de Deus. Mas é porque eu sei que ele vai falar mais ou menos o que eu já espero ouvir. Peça conselhos para pessoas que têm temperamento diferente de você. Que têm uma outra perspectiva. Peça conselhos para pessoas maduras na fé. Terceiro conselho. Estude a palavra de Deus. Leia. Leia. Busque princípios da palavra de Deus, busque exemplos de pessoas que passaram pela mesma situação, busque princípios para aplicar, não literalmente, mas o princípio por trás daquilo para aplicar na minha vida. Como que eu posso usar esse princípio desse texto para aplicar na minha vida? Use princípios. Quarto conselho, confie no Senhor. Confie sabendo que nós vivemos por fé e não por vistas.
Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Ouse, arrisque-se, não de maneira imprudente, de maneira desordenada, de maneira imprudente, mas pelos princípios da palavra de Deus, crendo que Deus é soberano, que a vontade dEle não vai falhar em sua vida, e pelos princípios que você tem, as circunstâncias que você tem diante de Deus, pesando prós e contras, tome uma decisão corajosa, arrisque-se, crendo que Deus está com você, não tenha medo, não se acovarde. Um quinto princípio, veja essas oportunidades, às vezes oportunidades de emprego surgem para pessoas que têm que viajar, têm que morar longe, ou situações diferentes, ou é um novo trabalho, uma nova... Olhe e analise se isso não traz oportunidade de tentação para a sua vida. Isso vai te expor a alguma tentação? Lembra, por exemplo, de Ló. Ló, quando vai escolher, Abraão deixa ele escolhe perto de Sodoma. Ele não escolhe morar em Sodoma, mas perto de Sodoma. Com o passar do tempo, ele é empurrado para dentro de Sodoma. Há situações que não são necessariamente pecado, mas nos colocam numa área de terreno escorregadio, que podem nos levar à tentação. Pese isso. Pese a sua família. Minha família estará em comunhão com Deus? Ou ela ficará desamparada? Pese isso. Quero terminar com uma última ilustração. O Carlos acordou de manhã cedo, falou para o seu filho Júnior: Júnior, é o seguinte, hoje a sua mãe vai precisar ir para São Paulo numa consulta médica, levar sua avó. Essa consulta é difícil de marcar, só consegue uma vez por ano, com um especialista, é o único cara no país. Então ela não pode perder essa consulta, pelo amor de Deus. Só que ela vai sair às 10, 8 da manhã, 8h30, você precisa levar o carro no mecânico para trocar os freios de pastilha. Os freios estão ruins, vai lá, leva o carro no mecânico para trocar os freios. Você entendeu, Júnior? Entendi, pai. Tem certeza? Quer que eu repita? Não, pai, eu entendi já. Então tá bom, tchau. Aí fui trabalhar. O Júnior botou o relógio para despertar, acordou no susto, 7 horas, não quer atrasar, né? Vai dar alguma coisa, ele acordou, se arrumou e tudo mais. 8 horas, Júnior está pronto, tal. E ele grita: mãe, cadê a chave do carro? Vou levar o carro lá no mecânico. Aí fala: olha em cima da mesa e tal. Já olhei, não tá. Olha na escrivaninha, já olhei, não tá. Então não sei, liga pro seu pai e pergunta onde está essa chave. O Júnior liga pro seu pai: ô pai, cadê a chave do carro da mãe? Eu preciso levar o carro lá no mecânico, mas não estou achando a chave. O pai do outro lado do telefone fala assim: a chave eu escondi ela. A chave eu escondi, só eu sei onde ela está. Ué, pai, mas eu preciso da chave para poder ir no mecânico. Como que eu vou sem a chave e o senhor esconder a chave? Não quero saber, se vira. Eu escondi a chave, eu não vou te falar, mas 8h30 você leva o carro lá no mecânico, porque se a sua mãe perder a consulta, a culpa é sua. É justo com o Júnior? Ele seria culpado se a mãe perdesse a consulta? Não, por quê? Porque o pai escondeu a chave. Não revelou para ele. Nós não seremos cobrados por Deus por aquilo que Deus não nos revelou. Mas Deus vai pedir contas de nós por aquilo que Ele nos revelou, que é a sua palavra. Deus vai chegar: fulano, a escolha boa para você era essa da direita aqui. Cara, você escolheu essa da esquerda, não tinha nada a ver. Você acabou com sua vida. Olha o plano maravilhoso que eu tinha para você. Olha que caminho maravilhoso, lindo. Você escolheu esse caminho ruim aqui para você, eu não te revelei, mas a gente vai ter descoberto. Deus fará isso conosco. Deus nos guiará. E Ele nos dá sabedoria, nos dá sua palavra para nos orientar em nossas vidas. Minha oração é que nessa noite você saia daqui cheio de paz. Cheio de paz e confiança de que Deus está cuidando do seu caminho.
aquilo que Ele não te revela, Ele está cuidando disso. Os caminhos de Deus são misteriosos, são inescrutáveis, mas são caminhos seguros para nós. O que nos cabe é usarmos aquilo que Ele nos concedeu para adquirirmos cada vez mais sabedoria, maturidade para vivermos a vida que agrada a Deus. Amém? Consagração, inconformação, transformação para nós experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas.